Esse vídeo é para você, mulher cristã, que está buscando a Deus e hoje a sua maior luta é convencer o seu marido a ir para a igreja. Eu já passei muito por isso, cometi erros tentando acertar, tentando convencer o meu esposo a me acompanhar na busca pela presença de Deus dentro da minha casa e, na verdade, eu mais afastava ele da igreja do que o convencia a buscar a Deus comigo. Possa ser que você esteja cometendo os mesmos erros que eu cometi e hoje eu vou abrir o meu coração aqui para você e bater esse papo aqui, porque eu creio que você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém? Fica comigo então até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho das notificações. Então vamos lá, estamos começando mais um Café com Propósito. Eu sei como é difícil buscar a Deus sozinha dentro de um lar. Já passei por isso, sei que não é fácil. É muito difícil quando não temos o apoio daqueles que amamos. O nosso maior desejo é que todos aqueles que nós amamos também viesse provar desse amor, provar dessa nova jornada, dessa nova vida, dessa nova devoção. Mas na realidade eu sei que na maioria das vezes a salvação dentro de um lar começa por uma pessoa. No meu caso, o meu esposo, ele já era cristão e toda a família dele também era cristã. Porém, quando eu o conheci, ele estava afastado, eu não servia a Cristo, passei a servir ao Senhor e ele, mesmo sendo um cristão, estava distante de Deus. E a minha maior luta dentro da minha casa, no início, foi convencê-lo a ir para a igreja. E eu quero compartilhar com você aqui alguns erros que eu cometi nessa jornada, tentando convencê-lo. Porque ele já conhecia a palavra, porém ele estava distante. E eu, nova convertida, aquele primeiro amor, queria muito ver ele comigo na igreja. Quero compartilhar então aqui com você o primeiro erro que eu cometi. E o primeiro deles justamente é tentar convencê-lo de qualquer maneira a ir para a igreja. O fato de tentar convencer o meu marido de qualquer jeito estava afastando ele ainda mais da igreja e principalmente de Deus. Você pode achar que não tem coerência isso que eu estou falando, mas na prática isso é uma realidade. Eu tentava convencer o meu marido de qualquer jeito, insistia para ele ir para a igreja de qualquer jeito. Todo dia falava, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E quanto mais eu tentava insistir, mais ele se esfriava. Mas ele ficava nervoso e isso trazia muitas guerras e brigas dentro da minha casa, porque eu tentava fazer um papel que na verdade é o Espírito Santo que faz. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence sobre o pecado, a justiça e o juízo. Ou seja, o convencer é papel do Espírito Santo. Eu estava tentando convencê-lo através das minhas palavras, não através das minhas práticas. A Bíblia diz em 1 Pedro 3:1 que o marido ele é ganho sem palavras, mas sim pelas práticas. Eu estava tentando convencer o meu marido através das minhas palavras, através da cobrança, não das minhas práticas. Porque pensa comigo, você hoje está buscando a Deus sozinha dentro do seu lar, com você. Só que através da sua mudança, isso pode despertar nele o desejo de começar a ir para a igreja. Só que eu não pensava assim. Com as minhas palavras, eu tentava pressioná-lo em vez de convencê-lo com as minhas atitudes. Não havia mudança nenhuma em mim. Eu continuei com o mesmo comportamento no início da minha conversão que eu tinha antes de me converter. Do mesmo jeito, com as mesmas práticas, com as mesmas falas, então muitas vezes gritava dentro do meu lar, era ignorante, arrogante e não mostrava mansidão, delicadeza. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e o coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Ou seja, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, ela convence o seu marido através das suas atitudes, do seu comportamento. E meu marido olhando para mim, eu não tinha mudado em nada. Eu sabia que eu não era mais a mesma pessoa, mas o meu comportamento era praticamente o mesmo. Eu tentava convencê-lo de qualquer jeito. Falava dos cultos, das pregações, dos irmãos da igreja, dos projetos da igreja. E mesmo assim, nada adiantava. Porque a visão dele não era a mesma visão que eu estava. Ele não estava com a visão que eu estava. E isso é muito importante você entender. Se o seu marido não está com a visão do reino, não adianta você tentar convencer ele a enxergar as coisas com a mesma visão que você enxerga.
Porque aqueles que são do Espírito, a Bíblia diz que são guiados pelo Espírito. Mas se o seu marido hoje não tem essa visão espiritual, não adianta você tentar convencê-lo. E esse foi o meu primeiro erro. Tentar convencer de qualquer jeito meu esposo a ir para a igreja, a ver as coisas como eu via, quando na verdade ele não estava compartilhando naquele momento da mesma busca e entrega que eu estava. Isso trouxe muitas guerras dentro do meu lar, trouxe muita frustração, porque eu me sentia frustrada, muitas vezes me sentia desanimada, mas mesmo assim, para a glória de Deus e pela misericórdia, eu entendi que não era sobre convencê-lo com as minhas palavras, mas sim com as minhas atitudes. Então, eu tive que começar a me ponderar. Comecei, então, a olhar para mim mesma e dizer: se eu quero que meu marido vá para a igreja, eu preciso convencê-lo através das minhas atitudes. Preciso mudar o meu comportamento. E ele começar a enxergar em mim esta mudança, eu tenho certeza que vai despertar nele o interesse de começar a ir para a igreja. Foi exatamente o que eu fiz. Comecei, então, a olhar para mim e mudar as minhas atitudes dentro de casa. Isso fez muita diferença e, com certeza, eu entendi que o papel de convencer era do Espírito Santo. E eu, como esposa, mulher sábia dentro do lar, tinha que mudar o meu comportamento e o Espírito Santo iria começar a fazer a parte dele, que era convencer o meu marido a começar a ir para a igreja. Segundo erro que eu cometi, colocar a culpa dos problemas que nós estávamos enfrentando dentro do nosso lar sobre ele. Isso mesmo. Eu olhava para o meu marido e eu dizia: tá vendo esse problema que nós estamos enfrentando aqui? É porque você não vai para a igreja. É porque você não ora. É porque você não busca. É porque você está afastado. Porque você não se posiciona. Porque você não quer nada com Deus. E eu colocava a culpa de tudo que acontecia dentro da nossa casa sobre ele. E com certeza, claro que isso não convencia ele a ir para a igreja. Ao contrário, ele ficava com mais raiva ainda, ele ficava com ódio, ele não queria saber da igreja de jeito nenhum. E eu dizia: meu Deus, olha os problemas que eu estou enfrentando dentro da minha casa. Isso é porque o meu marido não está me acompanhando na igreja. E isso não é verdade. Não faça isso. Colocar a culpa sobre o seu marido não vai convencê-lo a ir para a igreja. Ao contrário, ele vai se sentir pressionado, vai se sentir culpado. Isso só gera peso e afastamento. E é claro que eu estava errando por não ter equilíbrio, sabedoria e saber lidar com aquela situação. Ficava cobrando meu marido o tempo inteiro acerca dos problemas que aconteciam dentro da nossa casa. E isso só gerou dor para minha família e ele se afastou ainda mais de Deus. Então, não cometa esse erro. Não cobre o seu marido. Não diga que os problemas que vocês enfrentam hoje é porque ele não está na igreja. Peça para Deus sabedoria, peça para o Espírito Santo paciência para você entender que cada um tem o seu tempo. Como eu falei, através das suas atitudes, através da temperança, da paciência, o Senhor, ele vai te dar estratégia para você convencer o seu marido ali no dia a dia a buscar a Deus junto com você. Outro erro que eu cometi também foi a falta de sabedoria nos dias de culto. Sim, temos que ter essa vigilância, principalmente nos dias de culto, que existe uma batalha, existe algo no mundo espiritual conspirando contra algo maior que vai favorecer o reino e favorecer a sua família. Você buscar a Deus com o seu marido, com a sua família, isso desfavorece o inferno e favorece o reino de Deus. Para a glória de Deus, você e sua família estão buscando ao Senhor. E existe uma conspiração contra isso, para que isso não aconteça. Nos dias de culto, eram os dias que eu mais discutia com meu marido. Por motivos bestas, motivos pequenos, motivos fúteis. Eu dava lugar para minha carne. E eu brigava, discutia. E aí no final do dia, eu lembrava e eu dizia: caramba, hoje é dia de culto. E aí eu comecei a me ligar e eu dizia: sempre nos dias de culto, eu brigo com meu marido mais do que o normal. Sempre uma briguinha besta e só começava no início do dia. Vou falar aqui um exemplo. Eu brigava muito com meu marido por causa da toalha. Porque ele tomava banho e deixava a toalha molhada em cima da cama. Eu sei que você passa por isso também, minha amiga. Calma, tudo tem jeito. Eu passava por essa luta. E eu brigava muito com ele por causa disso. Porque eu limpava a casa, limpava o quarto. Quando ele ia tomar banho, ele deixava a toalha em cima da cama. E isso, claro, gerava brigas e discussões, porque eu, nada sábia, brigava com ele e dizia: eu arrumei a casa, eu já fiz tudo e você nem a toalha estende, tal.
com certeza isso virava briga dentro da minha casa, principalmente nos dias de culto. E aí, só depois eu me ligava e eu dizia, como que eu vou chamar ele para ir para a igreja depois que brigamos o dia todo? É claro que ele vai falar não. E realmente era o que ele falava, porque a gente tinha brigado o dia inteiro. Como que ele ia para a igreja? Como que eu ia ter autoridade de tentar convencê-lo e falar assim para ele, vamos para a igreja, depois de brigar o dia inteiro? É claro que ele ia dizer não. E realmente era o que ele dizia. Ele não ia para a igreja e eu me sentia com mais raiva ainda, porque eu dizia, tá vendo? Não quer saber de nada. Se você está cometendo esse erro, não faça isso. Nos dias de culto, principalmente dias de culto, tenha sabedoria, use de estratégia, faça algo para deixar ele feliz, como por exemplo, faça um almoço diferente, um café da manhã diferente, haja com prudência, com sabedoria, seja uma mulher calma, uma mulher paciente. Não cometa esses erros de discutir por causa da toalha molhada. Não vai cair a sua mão se você pegar, estender a toalha, tudo isso para evitar briga, evitar discussão dentro do seu lar. São coisas pequenas que muitas vezes geram um desconforto enorme, causa problemas gigantescos dentro dos nossos lares. E tudo isso por falta de sabedoria, por conta do orgulho. Eu olhava para a toalha molhada e eu dizia, eu arrumei a casa inteira, ele tem que pegar a toalha, ele tem que estender. E na verdade não ia cair a minha mão se eu pegasse aquela toalha e estendia. Ao contrário, aquilo ia evitar muitas brigas e divisão dentro da minha casa. Mas como uma mulher insensata, eu não fazia isso. Principalmente em dias de culto, tenha sabedoria, tenha prudência. Existe uma guerra maior que está conspirando para tentar trazer discussão e brigas dentro do seu lar. Então, seja sábia, haja com sabedoria. A melhor resposta, muitas vezes, é o silêncio. Se cale, respire fundo e deixa Deus te justificar. Com o tempo, o Espírito Santo vai abrir a visão do seu marido e eu tenho certeza que ele vai começar a buscar a Deus junto com você. E para encerrar, eu vou compartilhar com você mais 2 erros que eu cometi no início da minha jornada, tentando convencer o meu esposo a buscar a Deus comigo, que era falar da igreja 24 horas por dia e estar na igreja todos os dias. Esses 2 erros quase destruíram a minha família. Estar na igreja todos os dias, não ter equilíbrio, não ter sabedoria, de saber separar e entender que o meu ministério primeiro começava dentro da minha casa, era a minha família. Segundo, o ministério. Segundo, a igreja. Segundo, a comunidade. Eu não entendia isso. Então, todos os dias eu queria estar na igreja, eu estava na igreja, participava de todos os trabalhos da igreja. Se tinha alguma coisa na igreja, eu estava. Isso era de segunda a domingo. Então, meu marido começou a se sentir desprezado. É como se eu tivesse pegado ele, deixado ele de lado. E realmente foi isso que aconteceu. E focar só na igreja, porque eu dizia, quanto mais perto de Deus eu estar, quanto mais eu estou buscando a Deus, é claro que Deus vai trabalhar na minha família. E na verdade não é assim que funciona. É claro que você precisa participar dos trabalhos da igreja, estar presente nos trabalhos eclesiásticos dentro de uma obra, porém, tudo com ordem e decência. Deus, ele não quer trazer divisão dentro do seu lar, Deus não quer trazer divisão dentro da sua casa, ao contrário. Deus, ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Deus quer transformar sua vida, transformar sua família. Quando realmente você começa a caminhar da forma certa, da forma correta, com prudência e sabedoria, Deus transforma tudo dentro da sua casa, tudo à sua volta. Só que isso não estava acontecendo comigo, por quê? Porque eu estava todos os dias dentro da igreja, achando que estava fazendo o que era certo, quando na verdade estava destruindo a minha família, e só falava da igreja. Quando o meu marido estava com raiva da igreja, porque todo dia eu queria estar ali, eu só falava da igreja 24 horas por dia. Não tinha outros assuntos que me interessavam, não tinha um momento de distração, era só igreja 24 horas por dia. Esses erros quase destruiu a minha casa. Para a glória de Deus, o Espírito Santo me ajudou, me deu sabedoria. Com os erros, eu tive que errar para acertar. Eu tive que passar por esses momentos difíceis dentro do meu lar para estar aqui hoje aconselhando você e dizendo para você, preste bem atenção nos erros que eu cometi e se você está cometendo esses erros, não faça isso. Participe dos projetos da obra, mas não deixe a sua família de lado por causa disso. Tenha sabedoria, tenha prudência, aprenda a ter equilíbrio entre a sua vida familiar e a sua vida ministerial. O seu ministério começa dentro do seu lar.
Se você está todos os dias dentro da igreja e seu marido hoje não está com você, te acompanhando, tenha sabedoria. Lembra que quem convence é o Espírito Santo. E através das suas atitudes, do seu comportamento, o Espírito Santo, ele começa a convencer o seu cônjuge, o seu marido, a estar com você, a ser liberto através da sua busca, através da sua oração e através do seu comportamento. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Eu quase destruí o meu lar cometendo esses erros. Isso afastou muito meu marido da igreja e eu só entendi depois de passar por esse caminho. Eu não quero que você passe por isso eu estou aqui fazendo esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. Amém? Beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida. Assista aos outros vídeos que tem aqui no canal, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Deus abençoe.